Queridos, eu e o George chegamos no 24º dia. E eu não posso deixar de falar que eu estou muito feliz por ter conseguido até agora ler e gravar um vídeo por dia todos os dias, mantendo aí a minha meta de seguir, né, à risca a leitura de um capítulo por dia. Será que eu chego no 49? Será, George? Então vamos lá. E hoje, no 24º dia, Yogananda fala como que foi aí quando ele foi ordenado na ordem dos Swamis. E aí, ele já tinha se formado na faculdade e ele chegou pro Sri Yukteswar e falou: mestre, quando você vai me ordenar monge? E o mestre falou: amanhã. E ele ficou assim estarrecido, porque várias vezes ele já tinha feito esse pedido e tinha sido declinado. E o mestre, né, enfatizou o quanto é importante essa persistência dos discípulos e que muitas vezes os mestres fazem isso mesmo, né, de negar algumas coisas para ver o quanto a pessoa está firme no propósito dela. E assim, no dia seguinte, o Yogananda foi ordenado monge. Olha lá, o George está trazendo... Olha que bonitinho, ele traz meias porque ele tá feliz. Ele quer brincar, ele traz meia pra gente. Ele foi ordenado monge no dia seguinte, então o Yukteswar, ele não era muito adepto a fazer cerimônias, então foi sem cerimônia mesmo. Ele pegou uma túnica de seda, geralmente, né, os monges usam... Meu Deus. Pausa para jogar meia. Os monges usam túnicas de algodão, mas Yukteswar já estava prevendo: você um dia irá para o Ocidente. E lá a seda é muito bem vista, mais requisitada. Então já vamos fazer aí o seu traje de seda. Ele mergulhou esse pano, né, que inicialmente era ali sem cor, cru, numa tinta ocre e colocou o traje em Yogananda, né? Todo ali, o pano, todo enrolado, enfim. E aí ele perguntou qual nome Yogananda queria ter. Que na verdade o nome, ele era ainda conhecido pelo nome de batismo dele, que era Mukunda Lal Ghosh. E aí ele escolheu Yogananda, que é aquele que tem a boa-aventurança através da comunhão divina. Porque yoga significa isso, comunhão divina. E todos os Swamis, eles têm um nome deles, de Swami, terminado com Ananda, porque Ananda significa boa-aventurança. E aí, por qual meio você quer a sua boa-aventurança? E aqui eu não posso deixar de mencionar o Dada Shivananda, que eu conheço. Shivananda, boa-aventurança através de Shiva. E aí a gente tem vários mestres, né? Teve o Vivekananda, o Sivananda, o Dayananda, enfim. Tudo Ananda, sensacional. Nesse capítulo, o Yoga Ananda, ele explica um pouquinho como que funciona a classe dos Swamis. E na verdade essa linhagem de Swamis, que são monges, começou com Shankaracharya. Quem foi Shankaracharya? Shankaracharya, alguns dizem que ele remonta a 6 séculos antes de Cristo. Outros estudos situam ele ali entre o ano 44 e ano 6 antes de Cristo. Outros, o ano 8 depois de Cristo. Então, assim, né? Ele é um pouquinho antes de Cristo, ou ali um contemporâneo, enfim, mas temos aí 2000 anos, no mínimo, de Shankaracharya. E o Shankaracharya, ele veio numa época que o budismo estava crescendo na Índia, porque o budismo nasceu na Índia, né? Embora ele não seja tão popular, né? Quando fala budismo, a gente lembra muito do Japão, da China, do Tibete, mas o budismo nasceu na Índia. Então temos ali também uma questão política, e o budismo
estava crescendo, o hinduísmo estava perdendo espaço. E aí o Shankaracharya ele veio e reorganizou todo o sistema monástico hindu, e ele era dotado de um intelecto, de uma inteligência assim ímpar. Então ele instalou vários templos, um templo em cada ponto da Índia, onde as pessoas podiam se reunir, estudar, fazer retiros, fazer peregrinação, de uma, não só o administrativo, estamos falando também da filosofia. Então ele trouxe muita bagagem filosófica, reinterpretação de escrituras, interpretação de escrituras. Então assim, ele era realmente um gênio aí dos Vedas na época. E ele fez assim um boom, um choque, né, nessa estrutura dos Swamis, e ele morreu cedo. Ele morreu, se eu não me engano, com 32 anos, 32 ou 34 anos. Então assim, ele teve uma breve vida, mas ele conseguiu fazer feitos grandiosos, e o sistema que ele implantou é o que persiste até hoje. Então todos os Swamis, eles vêm da linha do primeiro Swami, que é o Shankaracharya. Peraí que eu preciso pegar a meia de alguém. Muito bom. Ah lá, vai derrubar a câmera. Vai lá, pega. Nesse capítulo, Yogananda também explica um pouquinho sobre os 8 degraus do yoga. E aqui, yoga, não estamos falando de Hatha Yoga, estamos falando de Raja Yoga, que é o yoga real, yoga filosófico, que transforma vidas. E esses 8 degraus também não se confundem com as 8 virtudes, se eu não me engano, né? Que se chama as 8 virtudes do budismo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E quem trouxe esses 8 degraus do yoga foi Patanjali. E Patanjali deve ter vivido ali mais ou menos no ano, acho que no século II depois de Cristo, enfim. Também é milenar aí o Patanjali. Enfim, é um capítulo bem importante para a gente ter uma visão um pouquinho mais aprofundada do que é yoga, ao invés da gente achar que yoga é só colocar o pé atrás da cabeça, né? Na verdade, esse yoga de colocar o pé atrás da cabeça, ele não é o mais importante. E yoga, ou yoga, como você preferir falar, ele é um método científico de comunhão divina. E ele foi muito analisado pelo Jung. E o Jung falava que essa qualidade quase que científica do yoga seria muito apreciada no Ocidente, né? O yoga ele veio para cá, não só yoga, né? Mas as filosofias hindus, eles vieram aqui para o Ocidente mais no início, aí, final de 1800 para 1900, foi quando começou aí muitas expedições indo para aquela região, Índia, Nepal, Tibete, para conhecer, né, o Oriente, aquela época de colonização britânica na Índia, então atraiu muito os americanos e os europeus para aquela região. E aí, em contrapartida, todos os ensinamentos de lá começaram a migrar para o Ocidente. E é isso. E no final, olha só aqui o que está escrito na notinha de rodapé, que eu achei interessante. Quando atinge seu objetivo infinito, o yogi exerce ou não os vibhutis. Vibhutis são poderes que os yogis vão adquirindo aí ao longo da sua jornada, né? Conforme quiser. Todas as suas ações, milagrosas ou não, são assim desempenhadas sem envolvimento kármico. A limalha de ferro do karma só será atraída enquanto ainda houver o ímã do ego pessoal. E essa era uma frase que eu ouvia muito na Índia. Drop the ego and surrender to God. Então, livre-se do seu ego, né? Tipo, deixa o seu ego aí cair e se entregue a Deus. Lá lá.